O Grupo Destra atua no mercado há mais de 8 anos e oferece serviços de excelência em soluções empresariais integradas. Conta com uma equipe de mais de 50 colaboradores, divididos nas áreas de inteligência contábil, consultoria empresarial e formação profissional. O sucesso do trabalho do grupo está diretamente ligado à intensa paixão e à habilidade dedicada aos clientes e o respeito e confiança do mercado. Grupo Destra, 3954 68 88. No quadro de carona de hoje, eu estou com o Dr. Arthur Moraes, físico nuclear, e nós vamos falar sobre inovação tecnológica no maior acelerador de partículas do mundo. Dr. Arthur, tudo bem? Tudo bem. Prazer ter você aqui no De Carona, do programa Falando em Gestão. Muito obrigado pelo convite. Prazer é meu. Então, Arthur, falar sobre esse tema extremamente difícil, como eu estava falando com você anteriormente, não é fácil. Quando é falar sobre gestão, a gente consegue, fazer uma entrevista com muita propriedade. Mas essa área sua, de fato, é uma área muito complexa. E eu queria que você falasse para os nossos telespectadores de que forma esse trabalho que você desenvolve hoje de pesquisa pode contribuir para a humanidade. É uma questão que nos fazem com muita frequência, sabe? Por que vocês estão fazendo esse tipo de trabalho? Por que vocês estão fazendo esse tipo de pesquisa? O trabalho que eu faço, embora seja uma parte da física que a gente classifica como física nuclear ou física de partículas, nós pegamos pedacinhos do átomo e tentamos entender são os menores componentes da matéria. Só que para fazer isso, a gente precisa de equipamentos e de tecnologia, que é uma coisa quase que de outro mundo, parece coisa de filme de ficção científica. Imagina. Atualmente, para você ter uma ideia, o experimento onde eu estou trabalhando, que se chama LHC, que vem do inglês, é Large Hadron Collider, nós aceleramos prótons e fazemos as colisões. Tem um acelerador que é um anel que fica no subsolo e são mais de 27 quilômetros de circunferência. Está sediado aonde, Arthur? Isso fica num laboratório multinacional, internacional, que é o Laboratório Europeu para Pesquisas Nucleares. Fica na Suíça, na verdade na fronteira entre a Suíça e a França, próximo ali de Genebra. Então é um consórcio, na verdade, de vários países que trabalham juntos. São mais de 10 mil pesquisadores, entre físicos, engenheiros, cientistas da computação e vários outros tipos de pesquisadores que trabalham nesse projeto. Uma equipe gigantesca no projeto. É uma equipe gigantesca e em si só, eu entendo que vocês trabalham com gestão, mas nós tivemos uns visitantes da Universidade de Harvard, por exemplo, pessoal da Faculdade de Administração de Harvard, veio estudar o modelo nosso de administração, porque nós combinamos milhares de cientistas que são baseados em países mais diversos, e esse pessoal todo trabalha junto em prol desse objetivo, de entender qual que é a estrutura elementar da matéria. E dentro de uma equipe multidisciplinar. Exatamente. E assim, aí você tem todos os desafios de como que você organiza o trabalho, a questão dos financiamentos, que a gente precisa utilizar para fazer a pesquisa, e uma série de outros assuntos, de como que nós nos organizamos. Então é uma experiência muito interessante, sabe? Do ponto de vista científico, do ponto de vista humano mesmo, de você conhecer gente de outras culturas, trabalhar com gente de outras realidades sociais, pessoas que têm um outro background, Então é muito bacana, sabe? A gente aprende muito com isso. Maravilha. E a contribuição de todo esse trabalho, dessa pesquisa hoje, ela contribui de que forma para a humanidade? Pelo que eu entendi em alguns artigos que eu li seu, hoje inclusive está presente na medicina. Exatamente. Isso é algo que eu acho muito excitante, sabe, pessoalmente, porque descobrir algo novo na ciência, na física, recentemente a gente descobriu a explicação do porquê que a matéria adquire massa. O pessoal na mídia divulgou isso como a descoberta do bóson de Higgs ou a partícula de Deus. Na verdade, a gente conseguiu provar experimentalmente como que as coisas adquirem massa. Mas para chegar nisso, então a gente tem esse acelerador gigantesco, esse anel de 27 km de circunferência.
A gente acelera esses prótons a uma velocidade que é 99,99999% da velocidade da luz e faz as colisões desses prótonzinhos e tira como se fosse uma foto do que acontece quando eles batem uns nos outros. E para a tecnologia toda envolvida nisso, para você fazer aceleração, que a gente usa uns super ímãs, por exemplo, você hoje em dia utiliza essa mesma tecnologia para melhorar, por exemplo, equipamentos de ressonância magnética. Você utiliza a tecnologia de supercondutividade, que nós utilizamos também no acelerador, para melhorar, por exemplo, transmissão de energia em redes elétricas, que ajuda a baratear os custos, né, e etc. A parte que fotografa ali as colisões dos prótons, nós conseguimos utilizar essa tecnologia, que são chips, né, são sensores de eletrônica muito desenvolvida. E esses sensores hoje, por exemplo, uma das aplicações que tem surgido, como eles conseguem fotografar fótons e outras partículazinhas, outros pedacinhos de átomos que saem dessas colisões, eles conseguem formar imagem. Então, uma das aplicações na área médica, como você comentou, é você transformar esses sensores, por exemplo, em um substituto para a retina. Então, a gente já tem experimentações em pacientes que nasceram, por exemplo, com problema falta de uma retina funcional, e o pessoal implantando um chip desse, com essa tecnologia que nós utilizamos lá, você consegue ajudá-los já a visualizar, né, enxergar alguns tipos de formas, tonalidades, e a gente está melhorando essa tecnologia. Uma outra aplicação que vem também da parte dos aceleradores, quando a gente fala, por exemplo, em terapias para tratamento oncológico, nós temos a radioterapia, que o pessoal já ouviu falar, nós temos quimioterapia, mas a gente pode também utilizar feixes de partículas bem específicos, a gente chama isso de hadron terapia, para fazer também um tratamento que é muito mais eficiente, por exemplo, comparado com a radioterapia. A radioterapia é mais preciso. É mais preciso. A radioterapia, quando você usa ela para, por exemplo, queimar algumas células cancerígenas que estão alojadas no interior de um paciente, ela faz esse serviço sim, mas ela pode deixar às vezes um efeito colateral porque mata células saudáveis em volta do tumor. Exato. Com a radioterapia, devido à propriedade dessas partículas, a gente consegue depositar energia e queimar só a região ali onde está o tumor. Então você tem um efeito colateral bem menor. E o que isso tem a ver então com o grande acelerador de partículas? O equipamento que você usa para produzir esse feixe, por exemplo, um tratamento de câncer, a tecnologia disso vem desse grande acelerador que nós estamos fazendo. Então, o quebra-cabeças que nós temos como cientistas para construir essa estrutura gigantesca, quando a gente vai desmembrando as pecinhas dele, você vê que, poxa, isso aqui pode ser aplicado na área médica, isso aqui pode ser aplicado na área de energia. Uma coisa que às vezes o pessoal não está ciente, um sistema que todos nós usamos hoje em dia, que é o chamado World Wide Web, o www, que todo mundo coloca lá no navegador, né, para acessar uma página da internet. Esse sistema foi desenvolvido por cientistas do CERN, devido a essa necessidade, né? Nós temos o laboratório que fica lá em Genebra, mas a gente tem que mandar a informação para cientistas que estão na América do Norte, na América do Sul, na Ásia. Então, a distribuição desses dados gerou a necessidade da gente criar um sistema de distribuição de dados. E eu posso adiantar que hoje a gente já tem um sistema que é bem mais rápido do que a internet que nós temos usualmente. E a gente compartilha não só a transmissão de dados, mas a gente compartilha os processadores dos computadores. Isso tem uma aplicação muito bacana, por exemplo, para desenvolver remédios novos. Quando um bioquímico, né, está desenvolvendo um fármaco novo para tratar uma doença como Alzheimer, por exemplo, ele tem que fazer simulações computacionais para ver as posições dos átomos das moléculas que vão ajudar a tratar melhor o paciente. E isso às vezes demora semanas no computador, essa simulação. Com o sistema que a gente está desenvolvendo hoje, que seria um upgrade dessa www, né? Um upgrade do World Wide Web, que a gente chama isso de grid, você, em vez de gastar semanas, você gasta horas. Então você está acelerando o desenvolvimento de novas drogas, né, que vão ter utilidades aí para vários tratamentos, né, de doenças, entre outras coisas, né? E isso tudo é muito legal, sabe? A gente poder participar disso, né, e ver como que isso tudo vem ajudando, né, várias outras áreas. As possibilidades, elas são inúmeras a partir de uma pesquisa, né? Exatamente. Então, assim, a gente percebe que se amplia muito o leque a partir de descobertas que foram feitas, que pode, de fato, aí auxiliar muito em outras áreas, e não só a área realmente da pesquisa. E tem só um outro comentário, voltando à questão da gestão.
Hoje, uma coisa que é inegável é o aspecto da globalização que também afeta o mundo da ciência. Então, até alguns anos atrás, ainda existia, aqui no Brasil ainda, infelizmente, a gente ainda tem uma concepção de que ciência pode ser feita simplesmente por uma pessoa sentada num escritório, com a sala fechada ali, fazendo as suas contas ou fazendo o seu trabalho ali. Mas não é bem assim que hoje em dia anda funcionando. Hoje em dia, seja na área da física, seja na área da medicina, nas outras áreas, né, do conhecimento, depende-se muito de colaborações. E colaborações são feitas não só dentro de um país, mas entre vários países. E isso é algo que nós, no CERN, fazemos já desde a década de 50. Então, a experiência que nós temos lá, né, de juntar cabeças diferentes, realidades diferentes em torno de um objetivo, vem sendo utilizada hoje para vários outros tipos de pesquisa, com sucesso, né? E tem que dizer. Então, assim, é algo muito bacana a gente ver como que isso contribui, né? Não só no aspecto da, novas tecnologias, como o hardware, né, que você constrói, Exato. mas também em formas de se organizar. Excelente. Arthur, o que você poderia dizer, por exemplo, nosso telespectador, um jovem que está assistindo, que tem interesse também em trilhar o mesmo caminho que você trilhou, né, da pesquisa, da física? O que esse jovem ele precisa buscar para que ele possa de fato contribuir, né, ir para esse caminho para contribuir, inclusive, para o crescimento da sociedade e para novas descobertas? Olha, hoje, felizmente, existem várias avenidas abertas que possibilitam um jovem talento a se desenvolver nesse sentido. Então, o meu conselho, né, seria, olha, descubra aquilo que você tem paixão, sabe? Descubra a área que você realmente se interessa, aquilo que você conecta até emocionalmente mesmo, né? Algo que você acha excitante, que você acha bacana de fazer. E não tenha medo de trabalhar. Tem que trabalhar bastante, mas tem que ter uns conselhos práticos. Por exemplo, você, como eu acabei de mencionar, a gente vive nessa realidade globalizada. Então é importante você ter um bom domínio de uma língua estrangeira, de maneira prioritária, eu diria o inglês. Você precisa estar antenado às novas formas de comunicação e de conexão social, certo? Não existe no mundo prático hoje o cientista que é aquele cara isolado, meio esquisitão. Tem que ser conectado, tem que estar em constante diálogo com seus pares, né, com seus colegas e com a sociedade em geral. Então, sabe, se abra às novas tecnologias, trabalhe bastante e procure estar sempre atualizado, né, com o que a gente está fazendo na área. E os desafios são imensos e a gente tem vários desafios ainda para desvendar. Só um dado interessante sobre o que a gente sabe de física no mundo. Se a gente pudesse colocar o universo todo num pote, o que a gente conhece da física hoje em dia é só 5% do que está dentro desse pote. Nossa! Existe 95% desse universo gigantesco a ser explorado ainda, que nós não sabemos o que é, exatamente. Então esses esforços que nós fazemos lá no CERN, em outros laboratórios do mundo afora, são tentativas, né, dos seres humanos, né, nossas, né, de tentar entender um pouco melhor esse mundo onde a gente vive. E existem vários desafios e a gente precisa dos novos talentos aí. Maravilha. Doutor Arthur, como que o nosso telespectador ele pode conhecer um pouco mais o seu trabalho, aonde que ele pode buscar, para ele entender um pouco mais, principalmente dessa pesquisa que você hoje faz parte, né, que ajuda a desenvolver, onde que ele pode buscar mais informações sobre isso? Certo. Eu trabalho hoje aqui no Brasil, eu sou membro do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Então, o meu envolvimento com o CERN, que é esse laboratório que fica lá na Suíça, se dá via esse instituto que eu trabalho aqui no Brasil. Então, esse seria o primeiro ponto de contato, né? Você buscar, por exemplo, na internet, a página do CBPF, né, que é cbpf.br, e lá você pode buscar no corpo de pesquisadores, você me acha facilmente. Ou você pode me encontrar também diretamente nas páginas do CERN. Então, nesse caso, a minha webpage seria cern.ch/amoraes. Então, cern.ch/amoraes, você me acha lá também. E eu estou sempre disponível, né? Parte do meu trabalho é justamente tentar fazer esse diálogo, né? Porque nós temos que tentar construir essas pontes, né, entre o que a gente faz nesse mundo, que às vezes parece quase inatingível, né, com a população em geral. Porque, afinal de contas, a gente trabalha com recursos que vêm
no caso aqui do Brasil, do pagador de impostos aqui do Brasil. Então, nós estamos à disposição e a gente espera estar aberto sempre ao diálogo, né? E quem tiver interesse, entre em contato. Maravilha. Eu conversei com o Dr. Arthur Moraes, físico nuclear, um papo extremamente interessante. Quero agradecer a sua participação, Dr. Arthur, aqui no programa Falando em Gestão e deixar o nosso convite para estar em outras oportunidades aqui do nosso programa. Muito obrigado, Edson. Eu que agradeço. Eu que agradeço e foi um prazer dar uma carona para você. Valeu.